E aí, pessoal, então vamos lá fazer a leitura. Então a gente vai começar com a reportagem da Folha, tá? Então tá aqui, ó. Curva de óbitos da Covid nos Estados Unidos se divide e indica padrão para o Brasil. Olho, sempre lembrando que aqui é o olho da notícia, né? Enquanto mortes se septuplicam nos Estados Unidos, nos estados menos afetados, nos que mais sofreram queda é de 87%. Ok? Então vamos ler? Então vamos lá. Quem assina essa reportagem é Fernando Canzian, tá? Jornalista, tá? Então ele começa aqui, ó. São Paulo. Por quê? Porque ele está falando de São Paulo. O avanço da pandemia do coronavírus nos Estados Unidos vem repetindo o mesmo padrão da Europa, com os locais menos afetados inicialmente concentrando agora a maioria dos mortos. Nos 10 estados que sofreram mais no primeiro semestre, como Nova York e Nova Jersey, o total de óbitos hoje equivale a apenas 13% do pico. Nos 10 inicialmente mais poupados, como Texas e Idaho, a taxa é de 501%. Na Europa, quem vem adotando novas medidas restritivas à circulação, na Europa, quem vem adotando as novas medidas restritivas à circulação, os países mais afetados no início do ano, registram hoje cerca de um quinto das mortes em relação ao pico e 40% das hospitalizações. Na Itália, a região da Lombardia, duramente castigada no começo, tem hoje 18% das internações em UTI, em relação à pior fase. Na Sicília, antes poupada, agora são 132% a mais. O comportamento das curvas de óbitos nos dois lados do Atlântico Norte é considerado fundamental para o Brasil se preparar para os próximos meses. Na maioria dos estados brasileiros, o número de mortes permaneceu elevado por um período longo, numa espécie de platô, o que pode sinalizar uma possibilidade menor de repique. Mantido os padrões norte-americanos e europeus, regiões e municípios brasileiros menos afetados no começo devem se preocupar mais. Peraí, só dar uma desenroladinha aqui. A gente acabou dobrando aqui. Vamos lá. Onde a gente parou, então vamos começar de novo. Mantidos os padrões norte-americanos e europeus, regiões e municípios brasileiros menos afetados no começo devem se preocupar mais com o aumento de casos, mantendo, por exemplo, as estruturas de saúde. Aí vem aqui para cima, tá? A reportagem da Folha, nesta semana, mostrou que o Brasil já fechou 65% dos leitos de UTI, unidade de terapia intensiva, abertos desde o início da pandemia, que diminuíram de 14.843 para 5.233. Os Estados Unidos têm cerca de 330 milhões de habitantes. Os estados mais afetados nos primeiros 6 meses do ano que agora têm as mortes relativamente controladas, concentram menos de um quarto da população, ou seja, 74 milhões. O restante vive, portanto, em regiões que ainda podem registrar aumentos significativos no número de mortes, sem contar os 20 estados mais ou menos afetados no primeiro semestre, há cerca de 211 milhões de pessoas em regiões com óbitos em... Aí sobe aqui para cima, tá? Em alta. Nesses locais, as mortes por Covid-19 já representam 137% em comparação ao pico. Os dados compilados pelo Instituto Statter, a partir de fontes oficiais, mostram que os estados mais afetados desde o início da pandemia
contabilizam cerca de 1.300 óbitos por milhões de habitantes. Nos demais, com quase 260 milhões de habitantes, as mortes consolidadas equivalem a menos de 500 por milhão. Ou seja, 500 pessoas por milhão, tá? Atingindo mais os estados inicialmente poupados, a média móvel dos novos casos nos últimos 7 dias nos Estados Unidos chegou ao seu maior nível desde o início da pandemia e está em torno de 70 mil. As hospitalizações também cresceram no país, com mais de 40 mil internados por uma semana consecutiva, o que não ocorria desde agosto. Segundo a Universidade Johns Hopkins, na média dos últimos 7 dias, os novos casos nos Estados Unidos cresceram 23%, muito acima dos 2,9% de aumento no total de testes. Há uma grande desigualdade pandêmica grande nos Estados Unidos, o que pode indicar o risco de uma onda de infecções ainda prolongada, disse Pércio de Souza, presidente do Stater, que acompanha a evolução da epidemia de forma detalhada e regionalizada desde o início. Não se deve ignorar o que tem acontecido ali e na Europa, para entender o que pode ocorrer no Brasil. As evidências mostram que medidas restritivas como confinamento podem protelar o impacto das infecções se implementadas tempestivamente, diz Souza. Vocês viram que a gente pulou daqui para cá? Por quê? Porque ele está dando um destaque, ó, não se deve ignorar o que tem acontecido ali, Estados Unidos e na Europa, para entender o que pode ocorrer no Brasil. As evidências mostram que medidas restritivas como confinamento podem protelar o impacto da infecção se implementadas tempestivamente. Olha só, tá vendo? É a mesma que o último parágrafo. Então, isso aqui é o destaque, a frase destaque dessa matéria, tá bom? Só um detalhezinho para vocês entenderem. Então, a gente leu aqui a primeira, né, que está aqui na folha. Agora, vamos ler a do jornal agora, para ver se é semelhante a essa. Vamos lá? Então, aqui, ó. Aqui já é o jornal agora, tá? Ó, jornal agora, ok? E aqui é a matéria. Curva de óbitos na Europa e Estados Unidos deve servir de alerta ao Brasil. Olho da notícia. Em outros países, locais menos afetados no início da pandemia agora concentram novos picos. Vamos lá então? Então quem assina a reportagem aqui é o Fernando Canzian, tá? Então vamos lá. O avanço da pandemia do coronavírus nos Estados Unidos vem repetindo o mesmo padrão da Europa, com os locais menos afetados inicialmente, concentrando agora a maioria dos mortos. Nos 10 estados que sofreram mais no primeiro semestre, um pouquinho borrado aqui, tá? Como Nova York e Nova Jersey, o total de óbitos hoje equivale apenas a 13% do pico. Nos 10 inicialmente mais poupados, como Texas e Idaho, a taxa é de 501%. Tá? Vão reparando, tá? Entre uma reportagem e outra. Tá? Depois eu tenho os negocinhos para falar aqui. Ó. Na Europa, o que vem adotando novas medidas restritivas à circulação de pessoas, os países os países mais afetados no início do ano registram hoje cerca de 1/5 das mortes em relação ao pico de 40% das hospitalizações. Na Itália, a região da Lombardia, duramente castigada no começo, tem hoje 18% das internações em UTIs, em relação à pior fase na Sicília, antes poupada,